Reflita sobre como está a sua vida atualmente. As atitudes que toma são benéficas para você? Sua postura diante das situações é, no geral, positiva? Você está contente consigo mesmo? A autoestima pode ser definida como a forma como enxergamos a nós mesmos. Ela expressa o quanto nos respeitamos e nos queremos bem. E isto é refletido nas situações em que nos colocamos e nas decisões que fazemos para nós mesmos. Com essas palavras, gostaria de chamar aqui à frente o professor doutor Tiago de Almeida. Ele vai nos trazer um interessante tema, temos que prestar bastante atenção. Autoestima a serviço do bem comum. Vamos conhecer um pouco do Dr. Tiago. Professor é psicólogo, professor universitário, especializado em casos de relacionamentos amorosos, ciúme, timidez e psicoterapia de casais. Possui bacharelado em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, isso foi em 2003, mestrado em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo, em 2007, e doutorado em psicologia, junto ao Departamento de Psicologia da Aprendizagem do Desenvolvimento da Personalidade, agora em 2017. Professor Tiago, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Essa palestra, esse tema, com certeza, nos emociona bastante, é um tema que nós todos temos bastante interesse, não é? Como construir bons relacionamentos na nossa vida, com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, namorada. Então, é um tema muito importante. Teria como apagar essas luzes para dar mais contraste ou fica bom assim do jeito que está? Tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas que estão aqui nesse evento. Muito obrigado pelo convite da IEE, pela CIPAT, por todo esse esforço belíssimo para a gente produzir um conhecimento, encaminhamentos para a gente lidar com algumas situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, esse tema que eu tenho tanto carinho e trago aqui hoje para vocês, que é essa questão da autoestima a serviço do bem comum. Todos nós falamos sobre autoestima, amor próprio, autovalorização, autoconceito, então a gente vai ver como esses temas estão relacionados. Acima de tudo, além de fazer essa exposição a esses eventos, às vezes a gente se preocupa, e é uma temática que eu gostaria de pensar e ressaltar, sobre as pedras que a gente acha no nosso caminho. Às vezes, algumas dessas pedras, desses obstáculos, essas pedras que eu quero dizer no sentido de obstáculos, sempre interferem de uma forma ou de outra e muitas vezes tiram o nosso humor, rebaixam a nossa energia e a gente não consegue entender isso como uma oportunidade de superação. Então, eu até trouxe algumas frases que eu achei na internet, que eu achei super legal, sobre essa questão das pedras no caminho da gente. Por exemplo, nesse mundo, algumas pessoas vão atirar pedras no seu caminho. Cabe a você usá-las para construir um muro ou uma ponte. Veja, o que vocês observam dessa frase? Que, na verdade, são as atitudes das pessoas que diferenciam o uso desses obstáculos e vai conduzir a uma superação ou um fraquejamento, ou um enfraquecimento dessa situação problema. Vamos ver outra frase sobre essa questão da pedra. O problema não é tropeçar, mas apegar-se à pedra. Vejam, nós muitas vezes, diante das nossas dificuldades, diante das nossas mais diversas situações, problemas, como por exemplo, problemas com filho em casa, problemas no relacionamento laboral durante o nosso expediente com o nosso colega de serviço, problemas com o nosso cônjuge. Isso retira a nossa energia e nos faz nos comportar mais pobremente do que a gente gostaria, poderia ou deveria. Então, eu trago essa noção aqui para vocês, né, dos diversos obstáculos que a gente pode se deparar ao longo da nossa vida, no sentido de a gente produzir alguns encaminhamentos necessários para a superação desses problemas.
Então, para isso, eu trouxe alguns questionamentos que eu pretendo respondê-los juntamente com vocês ao longo dessa minha fala. Por exemplo, o que é autoestima, que a gente fala tanto, essa questão de amor próprio, o que é autoimagem, o que é autoconceito, como esses conceitos, esses termos, autoconceito e autoimagem, estão relacionados à questão da autoestima. O que é a felicidade que a gente tanto procura? A gente fala, poxa, eu quero ser feliz, o ser humano é hedonista. O que significa essa palavra? Significa que nós sempre buscamos maximizar o nosso prazer e diminuir os nossos sofrimentos diante das mais diversas situações do nosso dia a dia. E a gente vê que desde os filósofos se preocupam em desvendar esse enigma do que é a felicidade, de como nos comportarmos de uma forma feliz. Então, não é uma preocupação só de hoje. Engraçado falar para vocês que, por mais que a gente escute assim, ame-se, cuide-se, amar o próximo como a si mesmo, em alguns textos mais religiosos, o que a gente vê? Que a própria psicologia, por incrível que pareça, só se preocupou com esse tema, felicidade, bem-estar subjetivo, há pouco mais de 3 décadas. É estranho falar isso, né? Porque hoje em dia todo mundo fala assim, o importante é ser feliz, é fazer outro feliz, é amar-se, ninguém dá aquilo que não tem. A gente já ouviu várias frases dessas em diversos contextos, mas a gente nunca imagina o quão importante é ser feliz e o quanto a psicologia, por incrível que pareça, por explorar muitas vezes depressões, ansiedades, fobias, se preocupou tanto com essa questão psicopatológica, com essas questões problemáticas, e somente há pouco tempo veio a desvendar alguns estudos, pesquisas do que é ser feliz e de como a gente pode se comportar de uma forma saudavelmente positiva. Como a autoestima e a felicidade se relacionam? A gente imagina que seja uma relação próxima. E por que falarmos de autoestima é tão importante? E por último, como melhorar a nossa autoestima à revelia das inúmeras situações, problemas que encontramos no nosso dia a dia. Bom, então, em primeiro lugar, eu trouxe essa definição que vai nortear a nossa fala, que autoestima, o que é? Nada mais é do que esse somatório das valorizações que o indivíduo autoatribui ao que sente e pensa. Então, o que significa isso? Na verdade, a autoestima não é uma nota única só que a gente dá para algum acontecimento da nossa vida. Por exemplo, eu acho que eu sou um cara legal, nota 9, eu tenho uma autoestima nota 9. Não, ela é um somatório, é uma média aritmética de várias situações que nós nos encontramos na nossa vida. Por exemplo, vamos supor, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um filho, eu sou um estudante, eu sou um profissional. Então, por exemplo, eu como mãe ou eu como pai, eu me dou que nota? De 1 a 10, onde 1 é mínimo e 10 é máximo. Vamos supor que eu me dê 8. Ok. Enquanto filho, porque eu sou filho de alguém, de um pai biológico, de uma mãe biológica, que nota que eu me dou nesse sentido? Eu me dou 6, um exemplo. Um terceiro fator, como eu sou no meu trabalho? Eu acho que no trabalho eu sou 7. Em outros campos da minha vida, a somatória de tudo isso dividido pelo número de itens corresponderia a essa autoestima geral, essa noção que a gente tem de como a gente se autovaloriza, positivamente ou negativamente, de acordo com o resultado dessa conta, ok? E aí, olha que legal. Por que a gente fala tanto também de autoimagem e por que a gente fala tanto de autoconceito? Autoimagem é o jeito que a gente se vê fisicamente, corresponde a essa percepção externa e física do nosso próprio comportamento. Agora, o autoconceito corresponde ao que a gente pensa acerca de nós mesmos. E a gente sabe o quão difícil, muitas vezes, é que a gente tenha uma boa imagem de si mesmo, seja psicológica ou seja física. Por quê? Por exemplo, a gente, muitas vezes, vai ao encontro do espelho e vê uma pessoa que a gente não se reconhece. Parece que a gente é um farsante, um charlatão, uma pessoa prestes a ser descoberta da pior forma possível. Não é só fisicamente, psicologicamente. Parece que a gente não está de bem conosco mesmo. Então, esses fatores que a gente está chamando aqui de autoconceito e de autoimagem, eles correspondem, de certa forma, como medidores, como sinalizadores para esse autoamor, esse amor próprio, para essa autoestima.
E olha que legal, gente, para vocês verem. Eu peguei um comercial que eu achei lá da internet sobre essa questão da autoimagem, como uma pessoa se vê e como essa percepção de si mesmo difere, por exemplo, das percepções que os outros nos têm. Porque muitas vezes nós somos tão perfeccionistas, a gente tem uma espinha aqui, ou tem 2 quilos a mais ou a menos, e a gente valoriza tanto esses aspectos em detrimento de todas as outras possibilidades que nós temos e somos, que é muito incrível como a gente realmente consegue sobreviver fazendo as coisas que a gente faz. Porque a visão que a gente tem sobre nós mesmos é muito pobre, é muito ruim e enfraquece muito qualquer autoestima. Então eu trouxe um filminho que eu gostaria que vocês vissem, é um filminho curtinho, de uns 5, 6 minutinhos, para que a gente pudesse analisar essa questão. Vou pedir para o colega colocar. Olha só que legal. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom had, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we go. So this is your self-described image? And then somebody else described you and I did this sketch. This whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle.
pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Alô? 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 Ah, voltou. Então, como vocês veem, nós muitas vezes somos duros conosco e com as outras pessoas também. Mas nesse exemplo que eu trouxe para vocês, vocês veem quão a percepção nossa e quão a percepção dos outros difere. E por que isso acontece? Na psicologia, a gente tem um fenômeno que a gente chama de abstração seletiva. Seria uma espécie de uma visão congelada. Quando eu tenho uma impressão física ou psicológica sobre alguém, eu vou buscar no ambiente alguns fatores para validar a minha opinião. Por exemplo, vocês me veem aqui, aí vocês têm uma impressão a meu respeito. Vamos dizer que existam aqui algumas pessoas que gostem de mim, que me achem legal, que me achem bacana, só por esse primeiro contato. Enquanto outras pessoas vão falar assim, não gostei dessa pessoa, achei ela chata, etc. Vamos supor, então, que eu fale aqui, no decorrer da minha apresentação, a palavra problema. Aí, quem gosta de mim vai falar assim, não, imagina, ele falou isso para brincar com a gente, para extrair algum conceito, para usar mais para frente, para se... quebrar gelo, alguma coisa. Isso é para quem gosta de mim. Mas para quem não gosta de mim vai falar assim, viu? Ó, não presta nem para dar palestra. Então o que eu quero mostrar para vocês? Constantemente nós estamos buscando informações do nosso exterior ou do nosso interior para validar as nossas opiniões. E o que a gente vê aqui? Nesse sentido, a autoestima é como se fosse essa bússola, esse amor próprio que a gente está falando, nos referindo, para nortear os nossos comportamentos nas mais diversas situações. A gente vai falar daqui a pouco da autoestima no trabalho, mas da onde vêm essas impressões que muitas vezes a gente tem tão distorcidas a respeito de nós mesmos ou dos outros? Vem de várias origens, mas principalmente da família. Existem algumas famílias, um pai ou uma mãe crítico, um pai ou uma mãe controladora,
que se preocupa até com a criança, ela não faz por mal. Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas na face da Terra. Existem as pessoas boas, existem as pessoas ruins e existem os pais. Que às vezes, tentando acertar, erram e errando, às vezes acertam. Então o que eu quero mostrar para vocês? Vocês imaginam que uma criança tem uma criação dentro de uma família, onde o pai ou a mãe não deixa ele brincar, onde o pai e a mãe falam assim, que você está pensando que você é quem, e ela cresce, vai para a escola, e o professor, de um jeito ou de outro, ou os amiguinhos dela menosprezam ela por algumas características físicas ou psicológicas, ou não sabem acolher essa pessoa na sua essência. Depois essa pessoa vai para um namoro com um namorado ou uma namorada que, digamos, descorresponde às expectativas, porque ela quer ser amada, ela quer amar, e às vezes não vai acontecer isso com ela. Então, cada uma desses flancos, desses cenários, desses contextos, vai trazendo para a gente alguma contribuição positiva ou negativa para construir a nossa autoestima. A forma como que a gente se vê e a forma como a gente vai ver o mundo à nossa volta. São benéficas para você? Posto isso, a gente vai discutir o que é bem-estar. No geral, o que é bem-estar na psicologia? Você está a gente chama consigo mesmo? De uma forma geral, de felicidade. Pode ser em resumo, como a forma como enxergamos um estado a nós afetivo mesmos. onde os aspectos positivos, tal como esse diagrama, como esse desenho aqui, prevalecem sobre os outros, principalmente sobre os negativos. E nas decisões isso que é fazemos para bem-estar, nós quando a gente mesmos. está se sentindo bem conosco mesmo, com as nossas características. Mas é muito difícil a gente se sentir bem, ele vai nos trazer um interessante tema, temos que prestar bastante atenção. A psicologia, autoestima agora, a serviço do tem bem se comum. Preocupado em conduzir vários estudos mostrando características e perfis das pessoas felizes e das pessoas que têm boa autoestima, uma autoestima positiva e outras questões. Por exemplo, eu vou citar esses 2 estudos, mas existem vários outros estudos mostrando que quanto mais uma pessoa isso foi em 2003, tem uma autoestima positiva, está de bem com a vida. Ela, psicologia experimental, por exemplo, pela Universidade de São Paulo, recorreria menos à direção imprudente, recorre menos a abuso de álcool e drogas, recorre menos a situações de briga, violência de forma gratuita. Agora, em 2017, e olha esses 2 estudos mostrando, né, que quanto maior a autoestima de uma pessoa, mais tarde adolescentes pesquisados se envolvem em comportamentos sexuais e não vão usar muito sexo com drogas. Porque muitas vezes, quando nós não temos uma autoestima boa, uma autoestima suficiente, a gente vai recorrer a alguma, como eu diria, algum efeito, algum recurso para a gente aumentar e maximizar esse prazer que a gente sente. E às vezes as crianças, os adolescentes são os mais afetados em relação a isso, porque eles vão fazer uma prospecção, uma busca ativa de coadjuvantes que aumentem e maximizem esse prazer. Então aqui esse estudo conseguiu demonstrar que quanto maior a autoestima, mais tarde começa a vida sexual dos adolescentes. Bom dia, pessoal, bom dia a todos e a todas que estão aqui nesse evento. Com sexo, muito obrigado pelo convite da IEE. Esse outro estudo aqui mostra que quanto mais elevada é a autoestima de uma pessoa, maior ela relata para a gente lidar mais com algumas situações elas relatavam o dia a dia de preservativos. Por exemplo, esse tema que eu tenho tanto carinho isso? E trago aqui hoje para vocês com o próprio corpo, essa questão da autoestima a serviço do parceiro. Todos nós falamos sobre autoestima, amor próprio, autovalorização, numa relação tão íntima. Então a gente vai ver como esses temas estão relacionados. Com o próprio acima corpo. De tudo, além de agora vou mostrar para vocês algumas características que foram pesquisadas já em vários estudos de pessoas que têm uma boa autoestima. Sobre que eu estou mostrando essas características para vocês? Às vezes, algumas dessas pedras, daqui a pouquinho a gente vai fazer um teste revelador para a nossa autoestima, de obstáculos online mesmo. Sempre interferem de uma forma ou de outra, e muitas vezes tiram o nosso humor, rebaixam a nossa energia e mostrar para vocês consegue entender importante vocês se reconhecerem com essas características. Então, eu até trouxe algumas essas características como ponto de partida que eu achei na internet, que eu achei super legal sobre essa questão das pedras no caminho da gente. Por exemplo, nesse mundo, algumas pessoas vão atirar pedras no seu caminho. Cabe a você usá-las para construir um muro ou uma ponte.
apontam que pessoas com autoestima tendem a se envolver mais em relacionamentos amorosos. São as atitudes das pessoas que diferenciam o uso desses obstáculos. Então, se ela tem amor próprio, ela vai querer naturalmente com enfraquecimento dessa situação problema. Mais o seu, vamos ver outra frase vai fazer com que ela essa seja questão da pedra. O problema não é tropeçar, mas apegar-se à pedra. Vejam, nós muitas vezes, diante das nossas dificuldades, diante das nossas mais diversas situações, problemas, em grupos, por exemplo, sociais, com amigos, com filho em casa, problemas ela para relacionamento casais, laboral, amigos expediente com o nosso colega de serviço, adicionar problemas com o nosso cônjuge, programação. Isso retira a nossa energia e nos faz nos comportar mais pobremente do que a gente gostaria, poderia ou deveria. Nós somos como os vagalumes, nós somos atraídos pela luz. Então, se uma pessoa parece ser legal, que a gente pode uma energia positiva, nós ao longo da nossa vida, no sentido de aproximar dessa pessoa, alguns encaminhamentos necessários para a superação no sentido de mais problemas. Então, para isso, a gente quer eu trouxe alguns questionamentos que eu pretendo se torna mais aversiva para a mente com vocês ao longo dessa minha fala. Essas pessoas também tendem a passar o menor tempo possível de amor próprio, porque sempre estão entre um autoimagem e outro, o que é autoconceito, ocupando a cabecinha com coisa boa. Lembram que dizem por aí autoconceito e autoimagem estão relacionados à questão da autoestima. Então, essa pessoa não tem muito felicidade que a gente para pensar na morte da deseja. A gente fala, poxa, eu quero ser que ela não tem. O ser humano é hedonista. Das pessoas que têm probleminhas de autoestima, nós sempre buscamos pensando assim, no que eu não tenho, no que eu não faço prazer, no que eu poderia ter. Sofrimentos é esse o problema de situações do nosso dia a dia. E a gente vê que curtindo uma solitude, ficar sozinho na própria companhia. O problema é que a felicidade, de como nos comportarmos de uma forma feliz. Então, não é uma preocupação só de hoje. Por exemplo, engraçado, apresentam ótimos que por mais relacionamentos com outros e mais amizades. Esse contexto social que eu estava falando aqui. Amar o próximo como a si mesmo, mais tempo em alguns textos mais religiosos, menos do parceiro, menos da parceira. Por incrível que pareça, já são parte do amor que tanto procura. Felicidade, quanto mais a gente se aproxima da perfeição, menos a gente cobra do outro, do parceiro ou da parceira. É estranho falar isso. Vejam, pensam menos em si mesmos, ou seja, são menos egoístas, gostam mais dos outros, são mais sociáveis. Ninguém dá aquilo que não tem. A gente já ouviu várias frases dessas em diversos contextos, mas a gente são mais religiosos. Elas têm, independentemente importante da religião, elas têm uma comunicação com o poder superior, por incrível que pareça, por explorar muitas vezes depressões, ansiedades, fobias, favores, tanto com essa questão psicopatológica, com essas questões problemáticas. É um dado muito legal. Veio a desvendar alguns que essas pessoas também, apresentam melhores hábitos de saúde, apresentam pressão sanguínea mais saudavelmente, um sistema imunológico mais ativo, maior resistência à dor. A autoestima e a felicidade se relacionam. Exemplo, uma pessoa estressada, uma pessoa tensa, uma relação vai liberando mais cortisol, falarmos de autoestima é tão importante. O próprio corpo, como melhorar a nossa autoestima, a revelia das inúmeras situações, problemas que encontramos no nosso dia a dia, diversos espaços onde ela está inserida. Então, em primeiro lugar, eu trouxe é uma pessoa mais calma, que vai nortear mais de bem consigo mesma, e é uma pessoa que pode gerar, nada mais é do que reflexos somatórios, orgânicos e fisiológicos, valorizações de apaziguamento do seu próprio corpo, que sente e pensa. A gente vê. Então, o que significa isso? Um maior nível de satisfação com o seu trabalho, não é uma maior produtividade única, e por incrível que pareça dá para algum acontecimento da nossa vida. Por exemplo, já foi pesquisado que eu sou um cara legal. Nota 9, foi comprovado isso em alguns estudos. Ela é um somatório, a gente fala assim, de aritmética, isso daqui é fácil várias situações que nós nos encontramos quando a gente ganha mais e tem boa saúde. Mas já foram feitas também pesquisas mostrando que pessoas mais ricas, eu sou uma mãe, eu sou um filho, eu sou um estudante, ligeiramente mais felizes do que pessoas que não têm tantos recursos ou eu como pai. Ainda pessoas mais a 10, afetadas por diversas condições, como por exemplo doenças terminais, 8, também podem ser felizes. Enquanto o filho, a despeito de alguém, dessas condições, uma mãe biológica, que nota que eu me dou nesse sentido? Eu me dou 6, um exemplo. Bom, aí eu trouxe um terceiro que a gente vai fazer agora. Como eu sou no meu trabalho, eu acho que no trabalho eu sou 7.
em outros campos assim, da minha vida. Fácil, a somatória de tudo super isso dividido esse pelo é o número questionário de itens, que a gente chama de Rosenberg, essa autoestima geral, psicólogo, essa noção que a gente tem de como a gente se autovaloriza, estudava positivamente ou negativamente, de acordo com o resultado dessa conta. Então, o que é importante vocês saberem? Por que a gente fala tanto também de autoimagem? Por que a gente fala tanto de autoconceito? A gente vai corrigir agora na sequência, é o jeito então que a gente vai ver fisicamente. Corresponde a essa percepção tem 10 afirmações e física 1 a 10 do nosso próprio comportamento. E a gente vai se posicionar em cada uma dessas afirmações, beleza? Ao que a gente pensa acerca de nós mesmos. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto uma boa imagem de si mesmo, seja psicológico, seja física. Se eu concordo, em relação a essa afirmação, se eu discordo fortemente dessa afirmação, ao encontro do espelho, vou me posicionar. Para cada posição adotada, vai ter um númerozinho. Parece que a gente é um farsante, um charlatão adotada, vai ter um númerozinho aqui, descoberta da pior forma possível. Vai ser para discordar totalmente, 2 vai ser psicologicamente. Parece que a gente concorda bem conosco mesmo. Vai ser para concordar totalmente. Esses fatores que a gente está chamando aqui de autoconceito e de autoimagem, eles correspondem, a gente vai ter, de certa forma, como medidores, como sinalizadores para esse adaptação, esse amor próprio, para essa autoestima. Que eu vou falar para vocês. E olha que legal, daqui a pouco, a gente vai inverter a atribuição de número aqui. Ou seja, o que é 4 vai valer 1, o que é 2 vai valer 3, o que é 3 vai valer 2, o que é 1 vai valer 4. Essa percepção, eu vou explicar para vocês. A gente vai somando na mãozinha, vai dar tudo certo. Os outros nos têm. Porque muitas vezes nós somos tão perfeccionistas. Então, eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo tanto quanto as outras. Menos, contem aí nos dedinhos tanto esses aspectos quanto deu para cada um. Todas as outras, para discordo totalmente, 2 para discordo, 3 para concordo e 4 para concordo totalmente. A gente realmente consegue sobreviver fazendo as coisas que a gente faz. Eu acho que tenho várias boas qualidades. Então, atribuam 1 para quem discorda totalmente, 2 para quem discorda dessa afirmação, 3 para quem concorda, qualquer autoestima, 4 para quem concorda totalmente, beleza? Eu gostaria que vocês vissem. Agora vamos lá. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso. Analisar essa questão. A gente vai inverter. Tá? Então, assim, colocar vai ser 4 para quem discorda totalmente, 3 para quem discorda, 2 para quem concorda. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, tão bem quanto a maioria das outras pessoas. Então, 1 para discordo totalmente, 2 para discordo, 3 para concordo e 4 para concordo totalmente. Eu acho que não tenho muito do que me orgulhar. Aqui a gente vai inverter de novo. 4, 3, 2, 1. 6. Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo. Então, 1, 2, 3, 4. Pode contabilizar. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. 1, 2, we didn't really know what we were 3, doing, 4. so that was nerve-wracking for everyone. 8. Eu gostaria de poder ter mais tempo I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. 4. I had a curtain separating me so that I don't see him. Às vezes eu me sinto inútil. Aqui a gente vai inverter. 4, 3, 2, 1. Brown. Some. E por último, para compor a nota, às vezes eu acho que não presto para nada. Então 4, 3, 2, 1. Yeah, the brown eyebrows. Vocês I didn't know what he was doing, but then I could tell que se todo after mundo several questions respondesse that he was a drawing me. menor nota ia dar 10 pontos. Se todo mundo respondesse as maiores notas, aqui mesmo invertendo, dariam 40 pontos. Quem tem probleminhas de autoestima e que precisa pensar mais sobre essa questão de autovalorização vai se preocupar a partir de ter menos do que 25 pontos. Então, durante a sua soma, né, you sort of realize, oh man, no, I have to talk about myself você tem menos do que 25 pontos,
think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of A the crow's autoestima é um feet indicador thing going importante on. de saúde mental, como eu falei para vocês. A partir do momento que a gente não tem uma Once I get a autoestima sketch, positiva, I ou say seja, thank you very much, acima de 25 and then they pontinhos, leave. de acordo com essa I don't escala, see. a gente começa a I se still didn't comportar know. mais All I pobremente do had que a been gente told poderia, before the gostaria ou sketch deveria. was Por to exemplo, get friendly no with this trabalho, other a gente woman, só faz o Chloe. básico, as Today I'm metas, going a to gente ask you tem some aquelas questions frases assim, about eu a não fui person contratada you para met isso, earlier, meu and cargo I'm going to ask you some não general pressupõe que eu questions about faça their isso, a face. gente faz as coisas She was de thin, so you bom could see her coração. cheekbones. Tá? And her A gente chin azeda was o a nice, ambiente onde a gente está inserido. chin. Mas eu vou The dar umas women dicas were para a really gente critical melhorar, about ok? moles or Bem, scars or things like that. esses autores And yet que they were eles trouxeram describing pra just a gente normal, uma beautiful contribuição person. muito legal She had nice sobre eyes. o que They lit deveria up when she compor essa spoke autoestima. and Se a were gente very até agora expressive. não The conseguiu length of the nose, pegar what is that né, like? o Short. conceito Short. de autoestima, Yeah, cute que pelo menos Her a gente face se was baseia nesses fairly 5 thin. fatores. Eles She had blue pesquisaram eyes, very nice por muito blue eyes. tempo. Okay. Então, eles falam, primeiro, autoaceitação. O que é a autoaceitação? São essas atitudes positivas acerca de si mesmo, que tanto fazem this is falta na nossa vida, your no nosso dia a dia. self-described Muitas image? vezes, como aquelas mulheres e aquelas pessoas que vocês viram And then na somebody else propaganda, described you in elas são light of this críticas, sketch. perfeccionistas, e muitas vezes esse olhar crítico vai se converter para o outro como uma espécie de sutil ou mais reveladamente I have this whole thing about uma having dark crítica circles externa, and uma crow's feet projeção, around my eyes, and desgosto, that was not uma part of the sketch apatia at de all. como ela that the se stranger enxerga did. no outro. The strangers was a Relacionamento little more positivo like com outras gentle. pessoas. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a pessoa é muito mais sociável, é muito mais carismática, ela é muito mais agradável socialmente, tem muito mais amigos. Então pensem, quantos amigos vocês têm? Geralmente, o que a gente vê? Pessoas com maior autoestima têm mais amigos. Pessoas com menos autoestima têm menos amigos. Por exemplo, vamos supor, tem 20 pessoas She looks que closed vão fazer o off livro and atualmente. fatter. Pai, mãe, primo, parentes, Looks amigos do shut trabalho, down. etc. E essas pessoas, Sadder, too. pro bem ou pro mal, vão The second one contribuir, is vão more compor a minha beautiful. I think they're autoestima catching de more uma of forma that from- positiva ou negativa. Pensem nas pessoas nos seus círculos sociais e o She quanto looks que elas more open estão and, ajudando ou atrapalhando, colaborando friendly ou and- impedindo de vocês se sentirem como mais realizados, mais satisfeitos. Happy. I've Autonomia. O que come é a isso? long way in how I see Eu myself. preciso de aprovação But I think I externa. Vejam, muitas vezes Way eu, to go. enquanto um namorado, um filho, eu vivo perguntando minhas opiniões para os outros. Você acha que o que eu estou fazendo está certo? Não que a gente não precise de um olhar externo, de um olhar distanciado sobre a nossa Do realidade. you think Mas tem muita you're more gente que é beautiful muito than you say? dependente da aprovação, da validação externa. Então, a gente não é parte do amor que a gente tanto procura. A gente tem Chloe's uma perception sempre was dependente, sempre so atrelado clearly a uma different. fonte externa Her de picture carinho, de looked like validação, somebody de I valorização. thought I would want to talk Veja, to and essa be friends with, like a autonomia, happy, então se light, refere a isso. Domínio do much ambiente. younger, much O que é brighter isso? person. A partir do momento It's que eu troubling. sou autônomo, me I relaciono should be more positivo grateful com outras of pessoas my e me natural beauty. autoaceito, It impacts the choices and the consigo friends me that we sentir make, bem the no lugar jobs onde eu we estou apply inserido. for, how we Ou treat our seja, o children. mundo parece It para mim um impacts everything. quintal, onde eu tenho Couldn't be more bastante, critical to your happiness. liberdade de ir e vir. Propósito de vida. É que Our a gente fala de self-perceptions sentido are da generally vida, manutenção dos kind of harsh objetivos, das and nossas intenções. unbecoming when really Crescimento pessoal, that's not how the world sees us. que significa vencer desafios cada vez Spend a lot of time as maiores. women analyzing and Veja, trying to quando fix um the chefe, things that aren't quite chega pra right, vocês e fala and assim, we cara, should eu spend acho more que você time não tá appreciating nada, the mas things você that tem we do autoconfiança like. em você mesmo, você vai, é claro que hoje em dia esse tipo de situação não vai acontecer por uma questão de assédio moral, mas supondo, né, que eufemisticamente, ou seja, numa dosagem bem menos comprometida ou declarada, ostensiva como essa que eu falei para vocês, o chefe desse um feedback desse para vocês, mas vocês acreditam no próprio potencial, vocês não vão, pode ficar chateado naquela hora, mas vocês vão fazer o melhor que vocês podem para superar essa situação. Não vão então, decair, não vão se como fragilizar, vocês veem, não vão se frustrar, nós muitas não vezes vão se somos prostrar duros diante dessa conosco. situação.
e com as outras pessoas também. Mas nesse exemplo que eu trouxe para vocês, e vocês falar em veem bem-estar no trabalho, com que a a gente tá aqui percepção falando, nossa e com a percepção dos sobre outros autoestima difere. E por que e o isso bem acontece? comum. O que Na a gente vê? psicologia, Os a gente autores, tem um diversos fenômeno autores, que a falam gente chama de de abstração seletiva. pontos Seria que uma eu quero espécie que de uma vocês, visão congelada. reflitam Quando se vocês eu tenho uma contemplam impressão ou não no física dia a dia de ou vocês. psicológica sobre alguém, eu Quais vou são esses buscar no apontamentos? ambiente alguns Primeiro, fatores para satisfação no validar trabalho. a minha opinião. Eu tenho Por exemplo, prazer vocês no que eu me tô veem fazendo, aqui, aí vocês têm laboralmente uma impressão falando. ao meu respeito. Vamos Segundo, dizer que eu existam estou aqui envolvido algumas no pessoas trabalho que que é gostem de envolvido. mim, que me Eu acham legal, que me desempenho, acham eu tenho uma bacana, só performance, por esse primeiro eu produzo contato. no meu trabalho, Enquanto eu tenho outras essa pessoas produtividade vão falar ou assim, não? não gostei dessa Terceiro, pessoa, achei ela comprometimento chata, organizacional etc. afetivo. Vamos supor, então, eu visto que eu a fale camisa dessa aqui, empresa, eu no sei decorrer que da minha muitas apresentação, vezes a palavra as pessoas, problema. existem bons e maus Aí, profissionais, quem gosta e a de mim gente, vai é falar claro, assim, que não, quer se imagina, reconhecer como ele um bom falou isso profissional. para Mas, brincar na com a verdade, gente, para ser extrair ou não algum ser um bom profissional conceito, depende para da nossa usar escolha, mais para depende desses frente, três para fatores, se por incrível que quebrar pareça. gelo, alguma Porque coisa. Isso nós, para quem muitas gosta de mim. vezes, temos Mas para quem como não gosta de mim pontos vai falar assim, cegos viu, na ó, nossa vida, não presta nem que a para gente dar sempre palestra. faz o melhor por todo mundo à que nossa eu quero volta, mostrar para vocês, nos sentimos como pessoas constantemente, especiais, nós estamos mas, buscando informações o outro não colabora nosso exterior, tanto, não do produz nosso tanto, interior, não para validar faz as nossas tanto. Então, opiniões. A gente se espelha no E o que pior, que a gente não vê no aqui? melhor. Nesse sentido, Então, a autoestima, essa reflexão é que eu como quero se trazer fosse com vocês, essa pra gente bússola, se esse espelhar amor no próprio melhor. que a gente está falando, nos referindo. Então, o que eu trouxe para vocês? nortear Olha que legal. os Vai nossos ser um primeiro comportamentos encaminhamento. nas Eu mais trouxe dois, diversas super situações. legal, A gente vai super falar daqui a legais. pouco da autoestima no O que é trabalho. essa oração científica Mas da da autoestima? onde vem Eu sou um essas psicólogo, impressões, que atendo no muitas meu vezes a consultório, gente tem tão distorcidas a respeito de na nós linha mesmos que ou chama dos outros. cognitivo Vem comportamental. de várias a gente entende que todos os origens, problemas que o mas ser humano principalmente da tem a família. ver, estão relacionados Existem algumas com seus famílias, um sentimentos, pai ou uma pensamentos mãe e comportamentos. Então, o que um significa pai ou uma isso? mãe Que a pessoa controladora, não nasce com que aquele se probleminha. preocupa aquele até com a criança, probleminha ela não tá faz por mal. estruturado Eu na sempre pessoa. digo que existem três O tipos de problema que a pessoas pessoa na tem, face seja da uma Terra. fobia, uma depressão, Existem as toque, pessoas pra boas, não existem as citar pessoas ruins, muitos outros. existem os pais. É apenas de uma Que às ordem vezes, semântica, ou seja, tentando de um acertar erram entendimento e errando, errôneo às que a vezes pessoa acertam. adotou para a Então, o vida que eu dela quero e mostrar pode para ser vocês? desfeito Vocês através imaginam que de uma criança série de conversas, tem de uma uma série de criação intervenções, dentro mas de uma é bastante família simples. onde o pai ou Então, a mãe o não que eu deixa trouxe ele e pra que brincar, eu onde o trouxe pai e essa a mãe oração falam assim, da você está autoestima pensando que pra você é vocês? quem, A gente vai ler junto, e ela cresce, inclusive, vai se para a vocês escola quiserem, e o professor fazer de um cópia jeito ou desse de outro, material, os eu deixei amiguinhos dela disponibilizado menosprezam aí ela com o por algumas pessoal da características equipe técnica, físicas ou vocês psicológicas, podem, à vontade, ou não sabem vai estar no acolher YouTube, essa pessoa na sua disponibilizado, essência. tá Depois sendo essa pessoa transmitido vai para um em TV, namoro agora pra milhares de com pessoas um que namorado, estão uma nos assistindo. namorada Então, que, só pra digamos, mostrar pra descorresponde vocês, às expectativas, porque ela quer ser amada, ela quer amar, e às Porque a gente vezes fala não assim, vai ah, acontecer oração, isso com ela. Então, cada um pensa no dessas, seu próprio poder superior agora, uns vão chamar de Deus, cenários, outros vão desses chamar de Buda, contextos, outros vão, vai sei lá, trazendo para a são gente mais, alguma contribuição positiva céticos, ou negativa mas para construir a nossa qual autoestima. que é a forma necessidade como dessa que a gente oração se da vê autoestima? e a Nós, forma como a na gente vai ver psicologia o mundo à nossa volta. cognitivo-comportamental, Bom, acreditamos que nós posto podemos isso, a gente enviar vai discutir o mensagens que é para nós bem-estar. mesmos, O que a é gente chama de bem-estar na autorregras, psicologia? A que gente vão, chama de um jeito ou de outro, organizar de o uma nosso forma geral, de pensamento de uma forma felicidade. diferente. Em resumo, Então, por exemplo, é quando se você os, pensa é um assim, estado afetivo "Ai, como onde eu tô os triste, como eu tô aspectos chateado", você vai ficando cada positivos, vez tal mais como pra esse baixo, diagraminha, mais deprimido, como sem esse energia. Se você desenho pensar, aqui, "Nossa, eu tô prevalecem legal, eu tô sobre bem, os eu tô", outros, você vai se principalmente sentir sobre os mais negativos. alegre. Os Isso sentimentos, é os bem-estar, nossos quando a gente está se contagiam sentindo uns bem aos outros. conosco mesmo, Então, com a as gente vai nossas fazer essa características. oração Mas é muito pela difícil autoestima, a lembrando gente que se nessa sentir parte, bem, independentemente aqui, das ó, coisas que a gente faz ou substitui pelo aconteça. nosso poder superior. Então, a psicologia, Nós agora, acreditamos mais recentemente, tem se e- preocupado em e a gente conduzir vai vários repetir, se vocês puderem, estudos levar mostrando isso por escrito, características copiado e na casa de perfis das vocês. pessoas felizes e Ou das pode procurar pessoas na que têm internet boa mesmo, é fácil autoestima, achar. uma Por favor, autoestima repitam umas positiva 10 e vezes outras pra vocês questões. mesmo durante Por 10
exemplo, eu vou citar esses dois estudos, mas existem vários outros estudos mostrando que quanto mais uma pessoa produzindo hoje tem uma autoestima positiva, tá de bem com a vida, elas, por exemplo, tem a ver com todas essas pesquisas, recorreria menos à direção imprudente, recorre menos ao abuso de álcool e drogas, recorre menos a situações de briga, violência de forma gratuita. Pode ser assim? E olha esses dois estudos mostrando que aqui. quanto maior a autoestima de uma Podem pessoa, eu mais atuo tarde da melhor adolescentes forma pesquisados possível em todas as se situações. envolvem em comportamentos sexuais e não vão usar muito sexo com drogas, porque
Muitas vezes, quando nós não temos uma autoestima boa, uma autoestima suficiente, a gente vai recorrer a alguma, como eu diria, algum efeito, algum recurso para a gente aumentar e maximizar esse prazer que a gente sente. E às vezes as crianças, os adolescentes são os mais afetados em relação a isso, porque eles vão fazer uma prospecção, uma busca ativa de coadjuvantes que aumentem e maximizem esse prazer. Então aqui esse estudo conseguiu demonstrar que quanto maior a autoestima, mais tarde começa a vida sexual dos adolescentes e eles se envolvem menos, né, com sexo, com o uso de drogas. Veja, esse outro estudo aqui mostra que quanto mais elevada é a autoestima de uma pessoa, maior mais frequentemente elas relatavam o uso de preservativos. O que significa isso? Uma preocupação com o próprio corpo, uma preocupação com o corpo do parceiro que está sendo, de um jeito ou de outro, se envolvendo com a gente numa relação tão íntima. Isso é importante a gente ver, né? Essa preocupação com o próprio corpo. Bem, agora vou mostrar para vocês algumas características que foram pesquisadas já em vários estudos de pessoas que têm uma boa autoestima. E por que eu estou mostrando essas características para vocês? Para que vocês consigam enxergar, daqui a pouquinho a gente fazer um teste revelador para a nossa autoestima, aqui online mesmo. Online não, né? Ao vivo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o quão é importante vocês se reconhecerem com essas características ou não. Para que a gente até use essas características. Esse texto como ponto baseado de partida, é uma se autora acaso nós motivacional não para quem não nos quiser identificarmos saber, com esses pesquisa pontos, mais para a melhor. gente caminhar. Então, lembrem, essas em favor frases de contemplar essas que, expectativas, esses funcionariam dizeres como na uma nossa espécie de própria mantra, uma vida. Bom, vamos lá. meditação que Então, mandarão os e enviarão estudos para o nosso apontam cérebro que pessoas com autoestima informações e tendem a direções se envolver importantes mais para que em nós relacionamentos nos amorosos. tornemos pessoas melhores. Por Então, quê? eu estou pedindo Diz o ditado que ninguém dá para quem aquilo que quiser não fazer tem. um teste, Então, não vai se ela custar tem amor nada. próprio, ela vai faça querer, naturalmente, essa ela vai oração ser científica mais da autoestima atraente, para vai que vocês magnetizar possam mais o seu reprogramar o entorno seu e vai cérebro fazer com que através de ela uma seja, programação de um jeito ou de outro, neurolinguística escolhida, para serem pessoas criada melhores. para Façam um isso 10 vezes relacionamento por dia, amoroso. durante 10 dias seguidos. Elas têm uma vida para vocês social sentirem mais antes e rica. depois. Ou seja, Peçam elas para têm um alguém, repertório social, um parceiro, onde elas estão amigo mais do trabalho, envolvidas acompanhar em grupos, a sua evolução, contextos para ver se ele sociais, percebe, com amigos, ele ou ela, amigos, amiguinho, percebe em amiguinha, você sempre alguma tá chamando diferença. ela para sair, Bom, casais, por fim, a gente vai amigos passar estão para as sempre nossas querendo nos considerações adicionar finais. como parte da passar para as nossas programação. considerações E por que finais, isso, gente? eu vou só seres humanos, também nós legal uma nos- segunda uma contribuição para metáfora que eu vocês, sempre uso, super eu legal acho para vocês interessante. fazerem, não só Nós durante somos 10 como os dias, mas vagalumes, durante toda a nós vida. somos atraídos pela luz. Então, se cadê uma o Leandro? pessoa parece ser legal, Vai ser parece assim, transmitir eu trouxe energia uma contribuição positiva, para vocês, nós queremos de um chamado jeito ou de outro Viva a nos Vida, aproximar né, dessa com mais pessoa. 10 passos Ao pra gente contrário fazer. daquela pessoa mais Vai ser pesada, distribuído no sentido de gratuitamente mais para vocês. tensa. A Dá gente só quer uma, folhinha evitar essa pra mim. pessoa. Essa pessoa se torna mais aversiva pra gente. Então vai ser assim, ó. Vejam aqui, ó. Foram Essas pessoas também tendem a passar colocados nessa o menor lista tempo possível 10 sozinhas. situações, porque 10 sempre estão entrando comportamentos que eu gostaria compromisso que e vocês outro valorizassem. estão ocupando a Pode cabecinha ligar a com luz, coisa fazendo boa. favor? Lembram que dizem por aí que a cabecinha vazia é a oficina do Então, ó, capeta. Mais ou menos isso. Só para vocês Então, essa saberem, pessoa não cada tem muito um tempo desses pra pensar na comportamentos morte que da vão ser bezerra, pra importantes, pensar indispensável no que para ela não aumentar a tem. nossa Muitas das autoestima, pessoas vai que estar têm nessa probleminhas de caixinha autoestima, aqui. elas sempre E vocês estão veem pensando assim, que no que eu aqui, não ó, tenho, no que eu não faço, no que eu não sou, no que eu poderia nessas ter. colunas E vão é estar esse o mostrando, problema de- vocês vão fazer um não xizinho. tem Se nenhum vocês problema fizeram de ou não se fizeram estar, isso durante o dia. curtindo É uma como se solitude, fosse uma ficar lição de sozinho na casa, própria companhia. no qual O problema é que a vocês gente fossem faz com esse controlando tempo, o próprio enquanto a gente comportamento de desperdiça vocês. ele, Vocês vão nesse fazer tipo de isso na casa de pensamento. vocês, no trabalho de Por vocês, exemplo, pode levar no apresentam bolso, pode ótimos xerocar, pode fazer o que for, tá? É uma com planilhinha outros que e mais eu amizades. tô deixando aí com Contexto vocês. social que eu tava falando aqui. Então, são comportamentos Permanecem, em média, simples que a por gente mais vai tempo ler agora. casados. Não é nada Porque de cobram menos do espetacular, parceiro, mas que menos eles da vão parceira, explorar então, as elas nossas já são parte do amor potencialidades, que tanto fazendo procura. Então, Nos quanto mais a comportemos gente de uma se forma aproxima melhor da com perfeição, pessoas. menos Pode a gente ser cobra do outro, cada do um parceiro ou da parceira. aqui pode se Vejam, levantar pensam e menos ler em si pra mesmos, gente ou seja, são uma menos egoístas, frase. gostam Pode ser? mais dos outros, são mais sociáveis. Quem Vocês começa veem que primeiro esse aspecto aí, da lê o sociabilidade item 1. sempre aparece nas pesquisas, como a gente está vendo. São mais religiosos, elas têm, independentemente da religião, elas têm E uma as outras comunicação 9 com um poder pessoas aqui, superior, por gentileza, no qual vamos elas contribuir, apresentam vamos colaborar suas para a gente poder queixas, fazer essa pedem leitura. seus favores, né, a essa instância, esse poder superior.
vivem por mais tempo é um dado Somente muito legal. por hoje Porque serei a gente feliz. vê, que Isso essas pessoas pressupõe também, né, apresentam melhores hábitos que o de que saúde, Abraham apresentam Lincoln pressão sanguínea disse mais baixa, é verdade. o sistema Ou imunológico seja, mais ativo, maior que muitas resistência à dor. pessoas Então, são tudo quase isso tem a tão ver com, por felizes exemplo, uma quanto pessoa o estressada, resolvem uma pessoa ser. tensa, ela vai liberando A mais felicidade cortisol, adrenalina, vem de fazendo nosso com que o seu íntimo, próprio corpo não é uma reaja questão uma forma de mais, exterioridade. a tentativa sempre de se adaptar àquele meio ambiente, àquele entorno, aos diversos espaços onde ela está inserida. Somente Uma por pessoa hoje com mais procurarei autoestima, adaptar-me é uma pessoa às mais situações calma, como é uma pessoa elas que está são. mais de bem consigo E não mesma, procurarei e é uma pessoa ajustar que pode tudo gerar após meus próprios desejos. reflexos, inclusive Aceitarei a minha orgânicos e família, os meus fisiológicos, negócios de calma, e a de minha apaziguamento sorte, pro seu como próprio se corpo. apresentarem, Isso é interessante a gente ajustando-me ver. a eles. Possuem também um maior nível de satisfação com o seu trabalho, maior Muitas vezes produtividade. a gente quer ser controlador e por incrível que pareça, controladora olha que legal, e possuem fazer com que as salários coisas se mais submetam aos altos. nossos Já foi desejos, não é? pesquisado isso. Bom dia a todos. Já foi comprovado isso cuidarei em do meu corpo, alguns vou estudos. Ou aceitá-lo, seja, às tratarei vezes dele, a gente fala assim, vou Thiago, alimentá-lo, isso daqui é fácil não abusarei de dele, ter ou nem ser o esquecerei, quando a para que gente ele ganha mais e seja tem boa saúde. mecanismo Mas já foram perfeito do feitas meu também comando. pesquisas mostrando que pessoas mais Principalmente ricas essa questão do corpo são é apenas importante, ligeiramente porque mais quando a gente felizes do que exercita o pessoas que não corpo, têm libera tantos substâncias recursos positivas, econômicos. chamadas Ainda endorfinas, pessoas mais que fazem com que nós nos afetadas sintamos por diversas melhores, condições, mais como, por felizes, exemplo, mais doenças realizados terminais, e, portanto, com também mais podem autoestima. ser felizes a despeito dessas condições. Somente que por elas hoje estão, procurarei fortalecer a minha mente. Bom, aprenderei aí eu trouxe alguma um teste coisa que a gente útil. vai fazer agora, Não serei um vagabundo super legal mental. sobre autoestima. Lerei alguma coisa que exige esforço, Vai funcionar raciocínio assim, é super e concentração. É super. Esse o pessoal fala personagem, mente um cara sã que a num gente corpo chama de são. Rosenberg. E é por isso que a Ele gente é um tem que psicólogo exercitar que, ambos. desde a década de 60, do final da década de 60, estudava, Somente por media hoje um dos exercitarei primeiros minha alma instrumentos sobre de três autoestima. maneiras. Então, o Prestarei que um bom serviço a é alguém importante sem vocês que ninguém saberem? saiba. Farei Eu pelo depois eu menos vou dar duas o coisas que gabarito, não né? Eu desejo vou fazer, mostrar para vocês, a apenas gente vai como corrigir exercício. agora na sequência, então a gente vai Importante fazer para uma assim. pessoa que tem Cada- autoestima aumentar o seu tem grau 10 de afirmações tolerância, de 1 a 10, o seu grau de esforço, e a né, gente vai aumentar se posicionar o seu em repertório cada uma de dessas situações. afirmações, beleza? Então, por exemplo, Somente por vai falar hoje assim, serei eu agradável. sinto Irei que me sou uma apresentar da pessoa de melhor maneira valor, que puder. no mínimo, Irei me vestir tanto da quanto as maneira outras. mais correta, Então, falarei eu vou me baixo, posicionar. Se eu agirei concordo em cortesmente, relação a essa afirmação, serei se eu liberal em discordo minhas fortemente dessa apreciações, afirmação, eu não só vou farei me nenhuma posicionar. crítica, Para cada não acharei posição nada adotada, errado, vai ter um nem númerozinho. procurarei orientar, Para nem cada corrigir ninguém. posição adotada, vai ter um númerozinho aqui. Difícil, mas é um esforço Por diário. exemplo, vai ser Agora, pra discordo e, totalmente, inclusive, dois eu vai queria ser pra falar, discordo, pode vir as outras três vai ser pessoas pra aqui. concordo, e A quatro psicologia vai ser pra tem concordo um totalmente, entendimento beleza? que se a gente Só que a repetir gente qualquer vai que ter seja o eu vou comportamento ler com entre vocês essas 60 a 100 afirmações, vezes, só que a varia gente de vai ter pessoa para pessoa, um pequeno, a gente incorpora isso uma pequena como adaptação parte do nosso repertório, vocês Esses sabiam? itens que eu vou falar Então para é verdade, vocês, tudo que daqui vocês, a pouco, por a gente exemplo, vai se eu inverter quiser ter adquirir o a hábito de parar de atribuição de fumar, número sendo aqui, que eu sou ou fumante seja, inveterado. o que é 4 se vai valer 1, durante o que é 60, 2 vai 100 valer vezes 3, o for que me é 3 vai apresentar valer o estímulo 2, o que é 1 cigarro, vai valer 4. e eu ok? evitá-lo Eu vou de explicar uma para forma vocês. ativa, A gente eu vai vou somando na conseguir mãozinha, incorporar isso vai no dar meu tudo dia a dia, certo, beleza? de uma forma que isso vai fazer Vamos lá. parte, né? Então, Seja eu uma dieta, sinto seja que uma sou religião, uma seja, pessoa de valor, alguma no mínimo, coisa tanto quanto as qualquer, outras. de 60 a 100 Contem aí nos vezes a gente dedinhos tem a noção que são suficientes deu pra cada um. para a gente Ou incorporar seja, qualquer pra desses discordo comportamentos. totalmente, Como a 2 gente pra tem discordo, aqui, 3 para sei lá, concordo vamos e colocar 4 uns para 30, concordo totalmente. já tem metade daquilo que a gente somando. precisa, né? No mínimo, 2. para tentar Eu acho incorporar que tem cada uma várias boas dessas qualidades. situações. Então, vamos lá, pessoal. Quem pra vem quem lê discorda as outras totalmente, pra 2 gente. Para quem discorda dessa afirmação, 3 para quem concorda e 4 para quem concorda totalmente, beleza? Agora vamos lá. Levando em Somente tudo em por conta, hoje eu procurarei penso que eu sou um viver fracasso. unicamente, Aqui, durante a esse dia, gente sem vai tentar resolver uma inverter. única Assim, única vai vez ser o problema de 4 toda a minha para vida. quem discorda totalmente, Durante 12 horas posso fazer 3 coisas para que quem me discorda, aterrorizariam se 2 tivesse para quem de concorda enfrentá-las e 1 durante para a quem vida. concorda totalmente. Às vezes a gente é muito imediatista, Bem, quer resolver fizeram tudo para a hoje. soma, vamos E somando se mais esquece isso. que a vida é como um Aqui, bolo. Que um 4, bolo, eu pra ser acho que eu sou comido, ele capaz
capacidade de fazer as coisas e mesmo tão bem quanto partes, a maioria essas das outras fatias, pessoas. Elas têm que Então, ser comidas pra aos discordo bocados. totalmente, Então a dois gente pra pode fazer um discordo, pouquinho de três cada pra vez que a concordo, gente vai quatro chegar pra lá uma concordo hora. totalmente. Ok? Eu acho que não tenho muito do que me orgulhar. Somente Aqui a gente por vai hoje inverter de terei novo. um programa. 4, 3, 2, 1. Escreverei o que espero fazer em cada 6. hora. Eu tenho uma atitude Talvez positiva não siga em relação a mim exatamente, mesmo. Mas, então, a qualquer 2, modo, 3, haverei 4. de Pode tê-lo. contabilizar.
aqui. Servirá para No eliminar conjunto, dois estou satisfeito males, comigo mesmo. a pressa e a indecisão. 2, 3, 4. Quantas vezes a posicione. gente fica seguro, cheio 8. de coisa para fazer? Eu gostaria de poder ter mais tempo atropelado por mim e não mesmo. sabe que Desculpa, se a gente eu gostaria fizesse de programa, poder ter serviço mais de orientação, de respeito diretriz por mim pra mesmo. gente, nós ficaríamos muito melhor. 1, Quem 2, vai ler 3, as duas 4. últimas que faltam? Às vezes eu me sinto inútil. Somente por hoje Aqui a gente reservarei vai inverter. meia 4, hora 3, tranquila, 2, 1. unicamente para mim, e repousarei. E por último, nessa pra meia hora, compor a nota, pensarei em às Deus vezes eu acho de que modo não a presto pra adquirir nada. um pouco Então, mais 4, de perspectiva 3, em 2, minha 1. vida. Ok, bom vocês sempre fizeram ter uma a meta, soma né? de vocês, E lembrando repouso, que se reparação. todo mundo respondesse a menor nota, ia dar Somente 10 por pontos. hoje, Se não todo terei mundo medo. respondesse as Não maiores terei notas, medo, aqui principalmente mesmo de invertendo, ser dariam feliz, 40 pontos. de gozar o que Quem é tem belo, probleminhas de de amar, autoestima e que nem precisa de pensar mais se sobre aqueles essa que questão eu de amo autovalorização, me amam. vai se preocupar a partir de ter E não menos esqueçam, do por que gentileza, né, que com esse 25 papelzinho, pontos. ler a Então, última assim, linha, durante a eu sua tenho um site, soma, e nesse site eu invertendo escrevi ou não, alguns livros, tá? Eles falam as sobre notas aí que a gente amor, passou, autoestima, timidez, o gabarito, ciúme, se você tem menos relacionamento do que amoroso. 25 pontos, Eles estão é disponíveis importante gratuitamente que para vocês, verifique o que fazer tá um download acontecendo, porque deles nesse a site aqui, autoestima só é um entra lá indicador e importante vocês vão de ver saúde os 5 mental. primeiros Como eu falei livros, pra são 5 vocês. livros A partir do gratuitos momento que a para gente não tem download, uma tá? autoestima positiva, Bom, ou e só seja, acima encaminhando de 25 pro pontinhos, fechamento, de acordo com essa escala, a gente a começou a falar sobre pedras no nosso caminho no começo por exemplo, no trabalho. A gente só faz o básico, só para fechar as com essa metas, ideia de pedras a gente no nosso tem aquelas caminho, frases assim, que eu hoje, fui quando a contratada gente pra for para isso, casa, o meu cargo não pressupõe que eu faça nutridos isso, por essas a gente palavras, faz as coisas refletindo coração sobre essas questões, a esses gente conteúdos, azeda espero o ter ambiente gerado onde a gente algumas tá contribuições inserido. para vocês que são servidores Mas eu vou da dar umas USP, dicas são pra alunos, gente são melhorar, funcionários, ok? para que vocês sejam Bem, pessoas melhores no seu dia a dia. Esses Mas que autores, como que uma eles forma trouxeram pra gente de se uma lembrar e tornar essa contribuição palestra muito legal um fator diferencial na sobre vida de o que vocês, deveria escolham compor uma essa pedra que autoestima. tiver no Se a caminho de gente vocês. até agora E não cada conseguiu problema que se pegar, apresentar, vocês guardem essa pedrinha com conceito vocês, de autoestima, vocês lembrem que pelo que essa menos pedrinha a gente se baseia a nesses exemplo 5 de fatores todas as outras que eles pedrinhas pesquisaram e por montanhas muito que vocês já tempo. transportaram Então, eles falam, e já primeiro, superaram nas suas autoaceitação. vidas, O possa que é servir autoaceitação? como um indicador, São um essas sinalizador atitudes que vocês vão ser melhores de já si são mesmo, melhores do que eram tanto lá fazem atrás, falta tá na bom? nossa E todo vida, mundo possa no escolher nosso uma dia a pedrinha no dia. caminho, Muitas vezes, simples, como aquelas guardar na mulheres bolsa, e na aquelas carteira, pessoas que vocês no viram, bolso, para na que a gente propaganda, possa elas são lembrar críticas, dessa perfeccionistas palestra com e carinho. muitas vezes esse Então, olhar lembrem, crítico, pessoal, que sempre haverá vai, pedras se no caminho converter de vocês. Para o outro, só como que uma a gente pode espécie fazer várias de, coisas com essas pedras. Olha o que cada uma dessas mais pessoas reveladamente, fez. O distraído uma nela tropeçou, crítica o externa, bruto uma a projeção, usou como arma, um desgosto, o empreendedor uma com ela apatia construiu, de como ela se o enxerga no camponês outro. cansado da lida, do Relacionamento trabalho, positivo com fez outras dela um pessoas. assento. Vocês Pros se meninos lembram foi um que eu falei brinquedo. pra vocês Carlos Drummond de Andrade que, a poetizou. a Davi pessoa é muito mais matou o social, gigante Golias, é muito e mais Michelangelo carismática, extraiu a mais ela é bela muito escultura. mais O que a gente percebe de tudo agradável isso? Em socialmente, todos esses tem muito casos, mais a amigos. diferença não Então esteve na pensem, pedra, quantos amigos mas sim na vocês atitude têm? do homem. Geralmente, o que a gente vê? Então, Pessoas nesse com sentido, não maior existe uma autoestima têm mais pedra, amigos. um Pessoas obstáculo, com entre menos aspas, autoestima no seu têm caminho, menos amigos. que Você por não exemplo, possa vamos supor, aproveitar tem para o seu 20 próprio pessoas crescimento. que, Com por as último, quais e não eu lido menos atualmente, importante, tal como pai, essa senhora mãe, aqui, ó, primo, parente, se você não conseguir amigos do enxergar trabalho, essas etc. qualidades, Essas pessoas, essa autoestima, pro bem a gente ou pro pode mal, sim vão, procurar ajuda, contribuir, vão compor e a gente vai se minha reconhecer autoestima de uma como forma uma pessoa positiva melhor ou negativa. Bom, pensem nas pessoas nos seus círculos Ana, sociais, o quanto vão que elas estão deixa eu só ver. ajudando ou atrapalhando, colaborando ou impedindo Agora, de porque vocês aqui fica meio se desfocado, sentirem né? como mais Ana von realizados, Rebur. mais satisfeitos, tá bom? Autonomia. Então, O que é isso? finalizo a minha eu apresentação. preciso Vocês de têm, aprovação externa. tempo Vejam, para muitas perguntas, vezes por gentileza, eu, as façam. enquanto um Eu tô aqui namorado, pra um filho, responder eu as vivo suas perguntando perguntas. minhas opiniões para os outros. Você acha que o que eu estou fazendo está certo? Não que a gente não precise de um olhar externo, de um olhar distanciado sobre a nossa realidade, mas tem muita gente que é muito dependente
dependente da aprovação, da validação por externa. favor, você me permite fazer uma então, pergunta a gente de não é ordem parte do amor que a gente opinativa? tanto procura. A gente opinião? tem uma sempre Qual é a sua dependente, opinião sempre atrelado a uma sobre fonte externa de carinho, de estima validação, de chamado valorização. Paulo Coelho? Veja, essa autonomia. Então, se refere a isso. Domínio do ambiente. O que é isso? A partir do momento que eu sou autônomo, me relaciono positivo com outras pessoas e me autoaceito, eu consigo me sentir bem no lugar onde eu estou inserido.
Ou seja, todas as o pessoas mundo parece para mim um quintal, onde eu tenho produzem bastante algum material, liberdade de conhecimento acerca de autoestima, propósito de vida. É aquilo que a gente fala de sentido da valorizado, manutenção dos objetivos, as nossas intenções. Uma literatura, por exemplo, do Paulo Coelho, outros pessoal na criação de um netinho, outros numa religião, outros numa dieta. Então, desafios cada vez maiores. Vejam, quando um chefe, na medida do que chega para vocês e fala útil, eu acho que você presta para nada, mas você tem autoconfiança em você mesmo, você vai reconhecer numa religião. Isso normalmente é uma autoestima, ou não me reconheça numa assédio moral. Mas supondo, né, na literatura do Paulo Coelho, eufemisticamente, ou seja, eu não pretendo numa dosagem bem menos esposa para aumentar minha autoestima, mas cada declarado, ostensiva como essa que eu falei para vocês, o chefe das melhores estratégias para vocês, vocês acreditam no próprio potencial, vocês não vão, pode ficar chateado naquela hora, mas vocês vão fazer o melhor que vocês podem para superar essa situação. Não vão decair, não vão se fragilizar, não vão se frustrar, não vão se prostrar diante dessa situação. É um exemplo. Bem, e falar em bem-estar no trabalho, que a gente está aqui falando sobre autoestima e o bem comum. O que a gente vê? Os autores, diversos autores, falam de 3 pontos que eu quero que vocês reflitam se vocês contemplam ou não no dia a dia de vocês. Quais são esses apontamentos? Primeiro, satisfação no trabalho. Eu tenho prazer no que eu estou fazendo, laboralmente falando? Segundo, eu estou envolvido no trabalho. O que é envolvido? Eu desempenho, eu tenho uma performance, eu produzo no meu trabalho, eu tenho essa produtividade ou não? E o terceiro, comprometimento organizacional afetivo. Eu visto a camisa dessa empresa, eu sei que muitas vezes as pessoas, existem bons e maus profissionais, e a gente, é claro, que quer se reconhecer como um bom profissional. Mas, na verdade, ser ou não ser um bom profissional depende da nossa escolha e depende desses 3 fatores, por incrível que pareça. Por quê? Nós, muitas vezes, temos como pontos cegos na nossa vida que a gente sempre faz o melhor por todo mundo à nossa volta, nos sentimos como pessoas especiais, mas o outro não colabora tanto, não produz tanto, não faz tanto. Então a gente se espelha no pior e não no melhor. Então é essa reflexão que eu quero trazer com vocês, para a gente se espelhar no melhor. Então, o que eu trouxe para vocês? Olha que legal, vai ser um primeiro encaminhamento. Eu trouxe 2 super legais. O que é essa oração científica da autoestima? Eu sou um psicólogo que atendo no meu consultório na linha que chama cognitivo-comportamental. A gente entende que todos os problemas que o ser humano tem a ver, estão relacionados com seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, o que significa isso? Que a pessoa não nasce com aquele probleminha não está estruturado na pessoa. O problema que a pessoa tem, seja uma fobia, uma depressão, um toque, para não citar muitos outros, é apenas de uma ordem semântica, ou seja, de um entendimento errôneo que a pessoa adotou para a vida dela e pode ser desfeito através de uma série de conversas, de uma série de intervenções, mas é bastante simples. Então, o que eu trouxe e para que eu trouxe essa oração da autoestima para vocês? A gente vai ler junto, inclusive se vocês quiserem fazer a cópia desse material, eu deixei disponibilizado aí com o pessoal da equipe técnica, vocês podem à vontade, também vai estar no YouTube, disponibilizado, está sendo transmitido IPTV agora para milhares de pessoas que estão nos assistindo. Então, só para mostrar para vocês, porque a gente fala assim, oração, cada um pensa no seu próprio poder superior agora, uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Buda, outros vão, sei lá, são mais céticos, mas qual que é a necessidade dessa oração da autoestima? Nós, na psicologia cognitivo-comportamental, acreditamos que nós podemos enviar mensagens para nós mesmos, que a gente chama de autorregras, que vão, de um jeito ou de outro, organizar o nosso pensamento de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você pensa assim, como eu estou triste, como eu estou chateado, você vai ficando cada vez mais para baixo, mais deprimido, sem energia. Se você pensar, nossa, eu estou legal, eu estou bem, você vai se sentir mais alegre, porque os sentimentos, os nossos pensamentos contagiam-se uns aos outros. Então a gente vai fazer essa oração
pela autoestima. Lembrando que nessa parte aqui, ó, a gente vai substituir pelo nosso poder superior que nós acreditamos. E a gente vai repetir, se vocês puderem, levar isso por escrito, copiado na casa de vocês, ou pode procurar na internet mesmo, é fácil achar. Por favor, repitam umas 10 vezes para vocês mesmos durante 10 dias, para ver se vocês não vão ser melhores do que vocês estão se sentindo hoje, para ver se vocês não produzem mais do que vocês estão produzindo hoje. Simples assim, porque tem um conjunto de frases que elas têm a ver com todas essas pesquisas que a gente citou, sobre vários domínios, sobre várias situações e problemas, que vão produzir uma capacidade de superação, de lida melhor com os problemas à nossa volta. Pode ser assim? Então, vamos orar aqui? Vamos lá. Podem começar. Eu atuo da melhor forma possível em todas as situações. Bem, a Lucy Hay, no qual esse texto foi baseado, é uma autora motivacional. Para quem quiser saber, depois pesquisa mais e melhor. Então, lembrem, essas frases que funcionariam como uma espécie de um mantra, uma meditação, que enviarão para o nosso cérebro informações e direções importantes para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, eu estou pedindo encarecidamente, para quem quiser fazer um teste, não vai custar nada, faça essa oração científica da autoestima para que vocês possam reprogramar o seu cérebro através de uma programação neurolinguística para serem pessoas melhores. Façam isso 10 vezes por dia, durante 10 dias seguidos, para vocês medirem o antes e o depois. E peçam para alguém, um parceiro, um amigo do trabalho, acompanhar a sua evolução, para ver se ele ou ela percebe em você alguma diferença. Bom, por fim, a gente vai passar para as nossas considerações finais. Antes de passar para as nossas considerações finais, eu vou só também entregar uma segunda contribuição para vocês, super legal para vocês fazerem, não só durante 10 dias, mas durante toda a vida. Cadê o Leandro? Vai ser assim, eu trouxe uma contribuição para vocês, chamado Viva a Vida, com mais 10 passos para a gente fazer. Vai ser distribuído gratuitamente para vocês. Dá só uma folhinha para mim. Então vai ser assim, ó. Foram colocados nessa lista 10 situações, 10 comportamentos que eu gostaria que vocês valorizassem. Pode ligar a luz fazendo favor? Então, ó, só para vocês saberem, cada um desses comportamentos que vai ser importante, indispensável para aumentar a nossa autoestima, vai estar nessa caixinha aqui. E vocês veem que aqui, ó,
nessas colunas vão estar mostrando, vocês vão fazer um xizinho, se vocês fizeram ou não fizeram isso durante o dia. É como se fosse uma lição de casa no qual vocês fossem controlando o próprio comportamento de vocês. Vocês vão fazer isso na casa de vocês, no trabalho de vocês, pode levar no bolso, pode xerocar, pode fazer o que for, tá? É uma planilhinha que eu estou deixando aí com vocês. Então, são comportamentos simples que a gente vai ler agora, não é nada de espetacular, mas que eles vão explorar as nossas potencialidades, fazendo com que nos comportemos de uma forma melhor com pessoas. Pode ser? Cada um aqui pode se levantar e ler para a gente uma frase. Pode ser? Quem começa primeiro aí, lê o item 1. Por favor. Vem cá. Pode vir as outras 9 pessoas aqui, por gentileza. Vamos contribuir, vamos colaborar para a gente poder fazer essa leitura. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Somente por hoje serei feliz. Isso pressupõe que o que Abraham Lincoln disse é verdade. Ou seja, que muitas pessoas são quase tão felizes quanto o resolvem ser. A felicidade vem de nosso íntimo, não é uma questão de exterioridade. Obrigado. Quem vem? Somente por hoje procurarei adaptar-me às situações como elas são, e não procurarei ajustar tudo após meus próprios desejos. Aceitarei a minha família, os meus negócios e a minha sorte, como se apresentarem, ajustando-me a eles. Quantas vezes a gente quer ser controlador e controladora e fazer com que as coisas se submetam aos nossos desejos, não é? Bom dia a todos. Somente por hoje cuidarei do meu corpo. Vou aceitá-lo, tratarei dele, vou alimentá-lo, não abusarei dele, nem o esquecerei, para que ele seja mecanismo perfeito do meu comando. Principalmente essa questão do corpo é importante, porque quando a gente exercita o corpo, libera substâncias positivas, chamadas endorfinas, que fazem com que nós nos sintamos melhores, mais felizes, mais realizados e, portanto, com mais autoestima. Somente por hoje procurarei fortalecer a minha mente. Aprenderei alguma coisa útil. Não serei um vagabundo mental. Lerei alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. O pessoal fala mente sã num corpo são. E é por isso que a gente tem que exercitar ambos. Sim. Somente por hoje exercitarei minha alma de 3 maneiras. Prestarei um bom serviço a alguém sem que ninguém saiba. Farei pelo menos 2 coisas que não desejo fazer, apenas como exercício. É importante, para uma pessoa que tem autoestima, aumentar o seu grau de tolerância, o seu grau de esforço, né? Aumentar o seu repertório de situações. Somente por hoje serei agradável. Irei me apresentar da melhor maneira que puder. Irei me vestir da maneira mais correta, falarei baixo, agirei cortesmente, serei liberal em minhas apreciações, não farei nenhuma crítica, não acharei nada errado, nem procurarei orientar, nem corrigir ninguém. É difícil, mas é um esforço diário. E inclusive eu queria falar, pode vir as outras pessoas aqui. A psicologia tem o entendimento que se a gente repetir qualquer que seja o comportamento entre 60 a 100 vezes, que varia de pessoa para pessoa, a gente incorpora isso como parte do nosso repertório. Vocês sabiam? Então é verdade. Tudo que vocês... Por exemplo, se eu quiser adquirir o hábito de parar de fumar, sendo que eu sou um fumante inveterado, se durante 60 a 100 vezes for me apresentado o estímulo cigarro e eu evitá-lo de uma forma ativa, eu vou conseguir incorporar isso no meu dia a dia de uma forma que isso vai fazer parte, né? Seja uma dieta, seja uma religião, seja alguma coisa qualquer, de 60 a 100 vezes a gente tem a noção que são suficientes para a gente incorporar qualquer desses comportamentos.
Como a gente tem aqui pelo menos, sei lá, vamos colocar uns 30, já tem metade daquilo que a gente precisa, né? No mínimo, para tentar incorporar cada uma dessas situações. Vamos lá, pessoal. Quem vem ler as outras para a gente? Somente por hoje procurarei viver unicamente. Durante este dia, sem tentar resolver uma única vez o problema de toda a minha vida. Durante 12 horas posso fazer coisas que me aterrorizariam se tivesse de enfrentá-las durante toda a vida. Às vezes a gente é muito imediatista, quer resolver tudo para hoje, e se esquece que a vida é como um bolo, que um bolo, para ser comido, ele tem que ser particionado, e mesmo essas partes, essas fatias, elas têm que ser comidas aos bocados. Então a gente pode fazer um pouquinho de cada vez, que a gente vai chegar lá uma hora. Somente por hoje terei um programa. Escreverei o que espero fazer em cada hora. Talvez não o siga exatamente, mas, a qualquer modo, haverei de tê-lo. Servirá para eliminar 2 males, a pressa e a indecisão. Quantas vezes a gente fica seguro, cheio de coisa para fazer, atropelado, e não sabe que se a gente fizesse um programa que servisse de orientação, de diretriz para a gente, nós ficaríamos muito melhor. Quem vai ler as 2 últimas que faltam? Somente por hoje reservarei meia hora tranquila, unicamente para mim, e repousarei. Nessa meia hora, pensarei em Deus, de modo a adquirir um pouco mais de perspectiva em minha vida. É bom sempre ter uma meta, né? E repouso, reparação. Somente por hoje não terei medo. Não terei medo, principalmente de ser feliz, de gozar o que é belo, de amar, nem de pensar se aqueles que eu amo me amam. E não esqueçam, por gentileza, né, que com esse papelzinho, lê a última linha. Eu tenho um site, e nesse site eu escrevi alguns livros, tá? Eles falam sobre amor, autoestima, timidez, ciúme, relacionamento amoroso. Eles estão disponíveis gratuitamente para vocês, fazer o download deles nesse site aqui. É só entrar lá e vocês vão ver os 5 primeiros livros, são os 5 livros gratuitos para download, tá? Bom, e só encaminhando para o fechamento, a gente começou a falar sobre pedras no nosso caminho no começo dessa nossa apresentação. E só para fechar com essa ideia de pedras do nosso caminho, que hoje, quando a gente for para casa, nutridos por essas palavras, refletindo sobre essas questões, esses conteúdos, espero ter gerado algumas contribuições para vocês, que são servidores da USP, são alunos, são funcionários, para que vocês sejam pessoas melhores no seu dia a dia. Mas que vocês, como uma forma de se lembrar e tornar essa palestra um fator diferencial na vida de vocês, escolham uma pedra que tiver no caminho de vocês. E cada problema que se apresentar, vocês guardem essa pedrinha com vocês, vocês lembrem que essa pedrinha, a exemplo de todas as outras pedrinhas e montanhas que vocês já transportaram e já superaram nas suas vidas, possa servir como um indicador, um sinalizador que vocês vão ser melhores e já são melhores do que eram lá atrás. Tá bom? E todo mundo possa escolher uma pedrinha no caminho, simples, guardar na bolsa, na carteira, no bolso, para que a gente possa lembrar dessa palestra com carinho, ok? Então, lembrem, pessoal, que sempre haverá pedras no caminho de vocês. Só que a gente pode fazer várias coisas com essas pedras. Olha aqui o que cada uma dessas pessoas fez. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como arma, o empreendedor com ela construiu. O camponês, cansado da lida, do trabalho, fez dela um assento. Para os meninos foi um brinquedo. Carlos Drummond de Andrade a poetizou. Davi matou o gigante Golias e Michelangelo extraiu a mais bela escultura. O que a gente percebe de tudo isso? Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas sim na atitude do homem. Então, nesse sentido, não existe uma pedra, um obstáculo, entre aspas, no seu caminho que você não possa aproveitar para o seu próprio crescimento. Por último, e não menos importante, tal como essa senhora aqui, ó, se você não conseguir enxergar essas qualidades,
essa autoestima, a gente pode sim procurar ajuda. E a gente vai se reconhecer como uma pessoa melhor, tá bom? Ana von... Deixa eu só ver. Rebur. Agora é porque aqui fica meio desfocado, né? Ana von Rebur. Tá bom? Então, eu finalizo a minha apresentação. Vocês têm tempo para perguntas. Por gentileza, as façam. E eu estou aqui para responder as suas perguntas. Bom dia. Por favor, você me permite fazer uma pergunta de ordem opinativa, para você dar a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre o campeão da autoestima chamado Paulo Coelho? Bom, no sentido do que ele produz, é isso? Bem, todas as pessoas que produzem algum material, algum conhecimento acerca de autoestima e que seja útil para outra pessoa, deve ser valorizado. Alguns vão se reconhecer numa literatura, por exemplo, do Paulo Coelho, outros na criação de um netinho, outros numa religião, outros numa dieta. Então, assim, o Paulo Coelho, né, dentro do que ele produz, tem a sua importância na medida do que ele faz de útil possa ajudar e favorecer a vida de outra pessoa. Talvez eu não me reconheça numa religião, isso normalmente é uma autoestima, ou não me reconheça numa leitura, numa literatura do Paulo Coelho, ou eu não pretendo ter uma família, um esposo, uma esposa para aumentar minha autoestima. Mas cada um pode arranjar das melhores estratégias para elevar